Diga lá, Vinícius Segala, meu caro. Vinícius está aí? Vinícius não está? Não está aí, Vinícius? Só para variar, estava multado, Kiko, me desculpe. Pois é, né? Esse tipo de jornalismo. Sabe, a gente está preparando mesmo uma reportagem sobre alguns offs da Malu Gaspar. Eu vou só mostrar um. Ele é de outro assunto, só para vocês verem que é uma prática dessa senhora fazer esse tipo de coisa. Eu já trabalhei com ela, sabia? Na revista Veja. Trabalhei, fizemos matéria juntos, assinamos matéria juntos. Bom, não me orgulho disso. Dá uma olhada aqui, Kiko, nessa reportagem aqui, cuidado com as fake news da Globo. Ela é de maio de 2023. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, da época, né, denunciou com indignação uma fake news da Rede Globo, disseminada pela jornalista Malu Gaspar, atribuída genericamente, Kiko, a fontes do Conselho da Petrobras, tá? Essa era a fonte. A notícia ressalta que a estatal tem planos para iniciar a exploração do petróleo na Foz do Iguaçu em 6 meses. Ele disse que é falso, presidente. Ele falou, essa notícia não é verdadeira. Um dos problemas sérios que vamos ter que resolver urgentemente é o vazamento de informações e invenção de notícias falsas atribuídas a fontes do Conselho da Petrobras, apontou o dirigente da petrolífera. Sabe, isso foi em maio de 2023. A gente está agora em dezembro de 2025. Já se passaram muito mais do que 6 meses, a Petrobras não explorou nada de petróleo em Foz do Iguaçu e ficou por isso mesmo. Então é muito fácil fazer esse tipo de jornalismo que ouvir de fontes que vai acontecer. Quando a coisa acontece, o jornalista simplesmente esquece, ele não volta e fala, desculpa, eu dei uma coisa em off, você acreditou e não se concretizou, foi erro meu. Seja erro meu porque eu inventei, seja erro meu porque eu confiei numa fonte que não devia confiar. Então por que a gente deve continuar confiando nessas matérias com 1 milhão de offs? Uma reunião entre o Moraes e o presidente do Banco Central, Galípolo, para tratar do assunto, segundo ela, banco e esposa de Alexandre de Moraes. Ela foi confirmada por 6 fontes da Malu. Então, um assunto tão delicado para o ministro Moraes e para o presidente do Banco Central, e eles saíram contando para todo mundo, Kiko. Porque se a Malu Gaspar ouviu de 6 fontes, estando no Rio de Janeiro, imagina quantas pessoas não ouviram em Brasília. Como é que não tem uma pessoa que fala, eu ouvi, eu tenho a prova, eu gravei? Não, a gente tem que ficar sendo obrigado a confiar. É como você disse, nada contra o off. O off, numa reportagem, deve ser como uma delação premiada numa investigação. Ela deve te levar a provas. Se ela não te leva a prova nenhuma, ela é imprestável. Porque, veja, Kiko, como é as fontes? Você sabe, se uma fonte te liga falando, Kiko, tem uma notícia que vai abalar as estruturas de Brasília. Essa fonte está fazendo isso porque ela é sua amiga? Não, ela está fazendo isso porque ela tem interesse em abalar por algum motivo aquelas fontes. Então, é óbvio que a palavra dela sozinha não vale, porque ela tem interesse naquilo. Como a palavra do delator sozinha não vale, porque ele tem interesse em que a justiça livre ele das condenações ou atenue as condenações. Então, se uma fonte te fala em off alguma coisa, fala, olha, obrigado, eu preciso ou do seu nome para eu falar que foi você que falou, ou de algo que indique que isso é verdade. Seja um documento, seja um caderno, seja um áudio, seja uma troca de zap. Você chegar e falar, teve uma reunião entre 2 das maiores autoridades do país, 6 fontes me confirmaram, elas mesmo negam. Eu não tenho prova nenhuma, não vou te contar quem são essas fontes. Estou no Rio, ouvi de 6. Imagina quantas pessoas estão sabendo no Brasil e só eu tenho. Isso se soma a reportagens anteriores do mesmo teor que ela vem fazendo e se soma uma carreira de offs que muitas vezes não se confirmam e são esquecidos. Então, cada um trabalha como quer, você coloca a sua credibilidade numa matéria quando você fala, confia em mim, eu não vou contar quem me contou e não vou dar prova. A coisa precisa se concretizar. Quando não se concretiza, você tem que voltar e falar, desculpe, errei. Não é o que a Malu faz, as coisas não se concretizam, ela não volta e já cria essa balbúrdia. O Deltan Dallagnol, se vocês entrarem no Twitter e nas redes desse infeliz, ele está deitando e bordando com essa reportagem. Olha o que a Malu Gaspar está revelando. Logo ele, que condenou tanto quando ela revelou uma série de coisas no livro A Organização, que inclusive mostra o livro A Organização, que ela escreveu sobre o Odebrecht e a Lava Jato, que no diário do Marcelo Odebrecht, isso está lá no livro dela no meio, viu, Kiko? Eu li o livro dela. Tá lá no meio, o Marcelo Odebrecht diz que
que ele estava sendo pressionado para envolver o Lula, e se ele não envolvesse o Lula, não ia assinar. O doutor Delão falou isso para ele. O livro dela foi escrutinado pela imprensa, totalmente divulgado, todo mundo reverberou, todo mundo repercutiu, menos esse trecho. Esse trecho que tinha prova, que era o Marcelo Odebrecht, ficou esquecido, você precisa ir lá ler. Talvez o Nassif tenha falado a respeito, só ele, sabe? Talvez nós tenhamos falado na época, eu não lembro. Mas é verdade que foi esquecido. Então, esse jornalismo seletivo, de off seletivo, que não se confirma, ele precisa acabar. Ou precisa perder a credibilidade. A gente não pode andar a reboque das fontes da Malu Gaspar, que já provou que as fontes dela erram com certa constância. E aí ela finge que não falou nada. Faz a egípcia. Então, Kiko, é isso que eu estou dizendo. Longe de mim, como você sabe, ficar fazendo uma defesa pura, espontânea, voluntária do ministro Alexandre de Moraes. De quem você não gosta, você já deixou claro aqui algumas vezes, né? Mas não se trata disso, pois é. Não se trata, porque a gente se esforça tanto para ter responsabilidade nos offs, e a pessoa faz isso, concorrência desleal até com os colegas. Porque seria muito fácil para mim escrever, Kiko, eu tenho 10 fontes que me confirmaram, mas a gente não vai contar nenhuma. Escrever o que eu quiser. Não fazemos isso. É triste que façam e tenham alguma credibilidade. A matéria da Mônica Bergamo, lamentável, como você está dizendo, o título diz, fontes confirmam. O que tem na matéria é um on, do diretor-geral da PF falando, não sofri pressão nenhuma, é mentira. Poxa, Mônica, se o cara que o único que você conseguiu ouvir em on, falou com todas as letras é mentira, ou você mostra uma prova do seu off ou fala quem falou. Senão a sua matéria fica mais fraca que o outro lado que nega. Então é nesse ponto que estamos, viu, Kiko? Dá medo, porque a gente viu acontecer muito isso na Lava Jato. Jornalistas falando que fontes passaram para eles isso e aquilo, que o presidente Lula isso e aquilo. A revista Isto É cansou de fazer matéria, o presidente Lula ganhou malas de dinheiro, não contava a fonte, o presidente Lula comprou uma casa no Uruguai, não comprou porcaria nenhuma e fica por isso mesmo. Cuidado para a gente não voltar a esses maus tempos.